Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, estamos numa série de mensagens, queridos, onde nós estamos falando, queridos, sobre hábitos para o reino de Deus. Amém? E hoje nós vamos encerrar essa mensagem. Hábitos para o reino de Deus. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Como Deus falou muito, irmãos. Quem esteve no culto quarta-feira, Deus nos deu uma palavra, irmãos. E assim, foi um diferencial na vida nossa na quarta-feira. Deus falou muito forte o coração da igreja. Deus nos falou que é luta, que é provação e que é guerra. Amém? E às vezes, por não saber, meu povo é destruído porque eles faltam o conhecimento. Você não tem conhecimento de causa, você vai errar no meio do caminho. Aí você não sabe o que é uma luta. Aí você não sabe o comportamento que você tem diante da luta. Aí você não sabe o que é aprovação. E aí você tem um comportamento na hora da aprovação. Comportamento errado. E aí você está em guerra. E aí você tem outro comportamento na hora da guerra. E foi sobre isso que nós aprendemos. Então sempre oriento, não perca o culto. Um culto não é igual ao outro. Não é. Pode ter certeza que eu estou te falando. Cada culto é um culto. É o que você oferece a Deus. É o que Deus fala com você. É um conjunto daquilo que Deus vai realizar na nossa vida. Amém? Então eu quero sempre te incentivar. Venha para o culto. Em Lucas, queridos, onde nós estamos lendo, capítulo 9, a partir do versículo 57, diz assim a palavra do Senhor. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre a aptidão para o reino de Deus. Diz assim: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm tocas, e as aves do céu ninham, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro despedir-me-ei dos que estão na minha casa. Então Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Senhor meu Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, esta manhã, Senhor, nós oramos mais uma vez ao Senhor. Pedimos que pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela inspiração do Teu Espírito Santo, Deus, o Senhor, ó Pai, possa falar conosco nesta manhã, trazer a nós, ó Deus, a Tua palavra, trazer a nós, ó Deus, a Tua vontade, trazer a nós o Teu querer nessa manhã, instruindo a Sua igreja. A igreja somos nós, que é pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que quem convence o homem é o Teu Espírito Santo. O meu papel nessa manhã, Senhor, é pregar a Tua palavra, Senhor, é ensinar a Tua igreja. Mas quem convencerá, Senhor, a Sua igreja é o Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor. Há uma, Senhor, uma ligação, ó Deus, há uma intimidade, ó Deus, há uma conjunção, Senhor, entre o Espírito do Senhor e a igreja, onde o Senhor, ó Deus, é quem fala ao coração
Amém, queridos? Amados, na primeira mensagem, nós falamos que para estar aptos ao reino de Deus, queridos, nós precisamos olhar para Cristo. Nosso olhar tem que ser direcionado para o Senhor. Se você olhar ao redor, amém? Se você for olhar para as circunstâncias, se você for olhar para as pessoas, Jesus ele advertiu várias coisas. E dentro das advertências do Senhor estão sobre os últimos dias que viriam muitos escândalos. E é um escândalo atrás do outro. E hoje o escândalo é jogado no ventilador. Não que dê para ser jogado debaixo do tapete, porque Deus nunca fez isso. Se você olhar na Bíblia, os homens que pecaram estão lá. Estão todos registrados. Desde Adão, que caiu, a queda de Adão, até você olhar ali, se você ler as cartas de Paulo, você vai ver os homens que trouxeram danos para a igreja. Dentre uns, Paulo diz assim: esses eu entrego a Satanás. Mas os escândalos estão aí. Jesus advertiu sobre isso. Então, se nós olharmos para isso, nós vamos encontrar justificativos para não servir a Deus. Se eu for apoiar a minha fé, eu for basear a minha fé nas pessoas, eu como pastor, se eu for apoiar a minha fé nos resultados daquilo que eu já fiz, daquilo que eu semeei, daquilo que eu cuidei, daquilo que eu pastoreei, e das pessoas que me viraram as costas e foram embora falando mal, questionando, eu não estaria aqui também, porque minha fé não é apoiada nisso. Eu não fui chamado para isso, pelo contrário, Paulo ele diz: por amor de vós me gastarei, deixarei gasto, me deixarei ser gasto, porque há em mim uma essência. Essa essência ela não vai mudar por causa das pessoas. Essência é essência, embora as pessoas podem ser ingratas, embora as pessoas podem virar as costas, as pessoas podem ir embora, elas podem falar mal, elas podem questionar, mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sou. Por quê? Porque eu tenho uma essência, e a essência minha é Cristo. Eu vivo por Ele, eu fui chamado por Ele, eu sou sustentado por Ele. Então por isso eu não desvio minha fé. Por exemplo, nós temos professoras aqui. Você vai parar de ser professora porque o aluno é rebelde. Você vai parar de ser professora porque o aluno te ofende. Nós temos pessoas que têm comércio aqui. Você vai fechar o comércio porque o seu cliente te ofende. Você vai parar, você vai fechar o seu comércio porque o seu cliente fala mal de você. Essas coisas não existem no mundo secular, mas existem dentro da igreja. É interessante como que nós professamos coisas e não vivemos as coisas que professamos. E por isso a igreja, muitas vezes as pessoas, elas vivem apenas, queridos, de porções limitadas daquilo que Deus quer fazer. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que eu nunca estou aqui pregando essa mensagem falando de riqueza, de prosperidade, porque essa não é a prioridade de Deus. Mas há um resultado. Há um resultado, queridos, de alinhamento. Se você alinhar a sua vida, o seu coração, sobre isso nós vamos falar aonde é esse reino de Deus. Nós falamos primeiro, queridos, sobre o olhar para Cristo. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o meu justo viverá pela sua fé. Nós temos que ter referências, mas nós temos que ter uma fé apoiada em Deus. Por quê? Porque se o dia de amanhã alguma coisa não der certo, se alguém que está ao seu redor falhar com você, errar com você, a sua fé não vai estar baseada naquela pessoa. Os heróis da fé foram homens, queridos, que não olharam para as circunstâncias. Eu não sei se você já leu a história de Jefité. Se você nunca leu a história de Jefité, eu quero te convidar a ler a história de Jefité. Jefité era um dos filhos de
Jezabel. Porém, a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. E por ele ser filho de uma prostituta, os seus irmãos os expulsaram do seu meio. Mas Deus deu algo para Jefté. Deus deu algo, ele era um homem valente, ele era um homem de guerra, um homem, queridos, que tinha o poder de vencer. Deus liberou na vida de Jefté uma unção para vencer os seus inimigos. Deus libera coisas diferentes para pessoas diferentes. E ele é expulso do meio da sua família, no meio dos seus irmãos. Porém, Israel, ele perde a guerra. E atrás de quem que os irmãos de Jefté vai? Atrás de Jefté. E olha que palavra tremenda. Jefté, governa seus irmãos. Jefté não olhou para aquilo. Muitas vezes nós estamos baseando a nossa vida, estamos baseando a nossa fé nas pessoas. Você não deve, embora você deve se espelhar, você deve ter referências, mas a sua fé tem que estar no Senhor. A sua fé tem que estar no Senhor. Porque se um dia alguma coisa não é certa, você saberá que a sua fé está alicerçada no Senhor. Quando você olha para Jesus, você cria o quê? Uma identidade. O filho tem a identidade do pai. Amém? Seu filho vai ser o seu imitador. A filha vai imitar o pai, o filho vai imitar o pai, vai imitar os seus pais, vai ter uma identidade. Depois nós pregamos no domingo passado que distorce a identidade. Nós falamos sobre traumas, falamos sobre feridas, nós falamos sobre quedas, falamos sobre Mefibosete, que nasceu para ser um rei, mas na fuga a ama dele, a mulher que cuidava dele, derrubou ele e quebrou as pernas, se tornou o que? Coxo de ambos os pés, se tornou uma pessoa deficiente. De repente você pode ter tomado uma queda, mas Deus mandou buscar Mefibosete aonde? Lá em Lodebar. Se você nasceu para sentar na mesa com o rei, você vai sentar na mesa com o rei. Amém? Amém. Você vai ser aquele que Deus planejou. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. E se hoje, queridos, nós vamos falar, queridos, sobre o que é estar aptos para o reino de Deus. E hoje nós queremos falar, queridos, que o reino de Deus, para estar apto ao reino de Deus, nós precisamos ter o reino de Deus dentro de nós. Amém? Abre sua Bíblia, queridos, está aí em Lucas, capítulo 17, no versículo 20, para nós entendermos aonde está o reino de Deus. Jesus veio implantar o seu reino. E aonde está esse reino, queridos? Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20, queridos. Olha só, queridos. Todos acharam? Amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá, diz assim, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu Jesus sendo interrogado. Amém? Os fariseus tinham uma curiosidade, queria saber quando que viria o reino de Deus, como que ia ser o reino de Deus. Havia uma curiosidade, queridos, em saber de fato o que era, quando e como, o que é, quando e como. Então Jesus, ele responde: o reino de Deus não vem de forma visível. Olha só, ele já descarta algo físico. Amém? O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é uma cidade, não é um estado, não é um país. Então Jesus já estabelece isso. E também nem dirão ei-lo ali ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está
mas não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo lá. Não vedes e nem o sigais. Amém? Amados, o reino de Deus, queridos, ao contrário do que as pessoas pensam, que frequentar uma igreja, estar inserido num contexto religioso, estar inseridos em atividades da igreja, estar inseridos em ministérios da igreja, se torna o reino de Deus, não é realidade. O reino de Deus não é um lugar onde algo novo, extraordinário está acontecendo. O reino de Deus, queridos, não é um lugar, queridos, onde as pessoas vão usufruir de benefícios, queridos, físicos, que Deus está distribuindo, que nem muitas vezes nós temos como demonstração do reino de Deus, demonstrações de poder, que agora está tendo dente de ouro, que agora está caindo, como é que é? Não é diamante, como é que é, rapaz? Não é pérola também, uma coisa que Deus estava dando algumas, não lembro o nome, não é também. O reino de Deus não é algo, olha, Deus está te dando isso. O reino de Deus não é demonstrações. Jesus deixa claro isso, queridos. Há manifestação do poder de Deus, sim. Há manifestações do poder de Deus, eu creio. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus quiser restaurar, Ele vai restaurar. Se Deus quiser libertar, Ele vai libertar. Se Deus quiser, Ele tem poder para fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quiser, e ponto. Deus é Deus acima de todas as coisas, mas há algo mais importante que nós precisamos entender: que o reino de Deus ele está dentro de nós, inserido no nosso coração, inseridos na nossa alma. A primeira coisa que você precisa saber nessa manhã: o reino de Deus ele é reconhecido dentro de nós pelo governo de Deus sobre a nossa vida. A partir do momento, queridos, que nós rendemos a nossa vida ao Senhor, nós estamos dando entrada ao reino de Deus. Aleluia. Isaías profetizou, queridos, que ele nos daria, o homem ele nos daria, porque o governo estaria sobre ele, o principado estaria sobre ele. Agora uma pergunta nessa manhã: Deus está governando a sua vida é governada pelo Senhor, a direção é do Senhor. Oh meu irmão, que governa o seu coração. O reino de Deus está dentro de você, ele é reconhecido pelo governo, porque um filho se nos deu, um filho se nos nasceu, e o governo está sobre ele. Nós somos governados pelo Espírito de Deus. Jesus governa a sua vida. Se Jesus governa a sua vida, por que há tantos caos dentro da sua vida? Um rei, queridos, ele tem autoridade. Se ele tem autoridade sobre a sua vida, por que você não se rende a essa autoridade? Por que você não se rende à vontade? Olha, queridos, algo me chama a atenção, queridos, na oração do Pai Nosso. Abra sua Bíblia, queridos, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 4, 9. Olha só, o reino dentro de nós, ele muda a nossa vida. Todos acharam Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9? Amém? Amém? Amém. Tem gente viva aí? Amém. Aí sim. Glória a Deus. Portanto, quando vós orais, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que santificaremos o nome de Deus? O santificado seja o teu nome. Somos nós que santificamos a Deus na nossa vida, através da nossa vida.
Quando Jesus está orando, Ele está pedindo: Senhor, não me ensine a santificar o seu nome. Como que eu santifico o meu nome? O nome de Deus, glorificando o nome de Deus com minhas atitudes, como crentes, como homens e mulheres que de fato glorificam o nome de Deus. Das minhas ações, das minhas atitudes, elas glorificam a Deus. As minhas ações, as minhas atitudes glorificam o nome de Deus. Deus é glorificado através da sua vida. Estava conversando essa semana com a Célia. Nós achamos tão bonitas as coisas que os outros fazem. Por que nós não podemos fazer? Nós achamos espetaculares, nós achamos extraordinário algumas atitudes, algumas ações que pessoas fazem, mas por que nós não podemos fazer? Por que nós temos tanta dificuldade, queridos, de render a nossa vontade? Aí ele diz assim, que santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. E junto com o reino eu já quero quero ligar, e seja feita a tua vontade, um coração, uma vida que tem o reino de Deus inserida. Agora não prevalece as minhas vontades. Paulo diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O irmão me ofende, a pessoa me ofende, eu tenho vontade de pegar no pescoço. Amém ou amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Amém. Mas eu não posso. Vontade até tenho, mas eu não posso. Por quê? Porque agora a minha vida já não sou eu que vivo mais. Você quer saber se o reino de Deus está sobre a sua vida, dentro de você? Não é, irmã Adriana? Vontade eu tenho, mas não posso, irmã Adriana. Se eu tenho que falar para a irmã Adriana tudo que eu penso. Você quer saber se o reino de Deus está dentro de você? A pergunta é simples. A vida que você vive hoje, você, o homem que você é hoje, a mulher que você é hoje, lembra o homem e a mulher que era do passado? Sim ou não? É para você responder, não é para mim. Porque se a sua vida reflete o seu passado, ainda falta mais da vontade de Deus. Se olhar para você e falar assim: opa, eu conheço esse dono aí lá de trás, então está faltando mais do reino de Deus. Por quê? Porque quando o reino de Deus é inserido dentro de nós, a primeira coisa que acontece, quer dizer, o quê? É a transformação. Você é transformado de glória, de glória, de glória, de glória. Então amanhã você tem que ser melhor que hoje. Amanhã tem que ser melhor. Agora passa um dia, passa ano, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 10 anos, 20 anos dentro da igreja, e você é a mesma pessoa. O seu comportamento é o mesmo, as suas atitudes é a mesma. O Jacózão não morreu, irmão. Esse Jacó que mora aí dentro, ele não morre. Quem já passou pelo encontro aqui? Quem lembra da musiquinha do encontro? Quando eu passei no encontro, na hora que você ia sair para o encontro, tinha uma musiquinha assim: foi bom te conhecer, mas vai morrer, vai morrer. Morrer, 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 mas vai morrer, vai morrer. Morrer, morrer, o velho homem tem que morrer, irmãos. A velha mulher tem que. Outro dia eu estava no grupo de comunhão lá na casa do Renan, que ele estava conversando com o Luciano. Não sei o que aconteceu aquele dia, mas o Luciano falou assim: nossa, hoje quase que eu dou um pitinho. Quase que dá perda total. Irmãos, o velho homem e a velha mulher tem que morrer. Isso é reflexo. A transformação está dentro de nós. Por que vidas não são transformadas? Por que pessoas não avançam no reino? Lembra, o reino ele
Vai prosperar ou não? Amém ou amém? Amém. Vamos começar uma campanha de prosperidade nessa igreja? Amém? Amém ou amém? Amém. Vamos todo mundo trabalhar um pouquinho mais? Aí todo mundo vai prosperar. É consequência. Fazer que nem aquele, está atendendo de sábado, agora segunda, não tem mais folga. Amém? Aí daqui um pouco, ela vai estar no nível que ela vai estar com 2, 3 funcionários trabalhando para ela, só vai ministrar. Visão de empreendimento, irmãos. Você está entendendo? É visão de empreendimento. Você vai ralar, cresceu, porque o cliente é dela. Amém? Você vai pegar no freelance, trabalhar 3 vezes por semana. Amém? Está vendo o pastor ensinando a empreender? Amém? É consequência. Nossa irmã Mariana, daqui uns dias também. Vai estar com a clínica Mariana Nextar. Amém? Ela vai estar com 2 funcionários, passou de dor de cabeça. Amém? Assim funciona. É resultado, queridos. E o reino de Deus, quanto mais ele entra dentro de nós. Porque Jesus fala assim: seja feita o que é a sua vontade. Quando a vontade de Deus, ela é estabelecida dentro de mim. É interessante que a vontade de Deus é contra as nossas vontades carnais. Pela minha carne, queridos, eu quero arrumar para outro lado. Pela minha carne, eu quero distanciar-me. Pela minha carne, eu quero tirar satisfação. Pela minha carne, eu quero resolver do meu jeito. Pela minha carne, eu não quero glorificar a Deus, mas quando eu vivo a vontade de Deus, Paulo, ele nos exorta lá em Romanos, capítulo 12, que nós precisamos o quê? Procurar saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. O reino de Deus, ele muda pensamentos. Pensamentos de derrota, pensamentos negativos, pensamentos de histórias fracassadas, pensamento que você nasceu para ser o pior dos piores. Não, o reino de Deus, ele vai mudando dentro de você, ele vai transformando dentro de você. Oh, lembra da musiquinha? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sua vida era torta, mas tudo que era torto, Jesus endireitou. Querido, Satanás, o diabo, ele quer provar para você que você não vale nada, você não vale um tostão furado, você não vale um feijão, mas Deus fala assim: ei, com amor eterno eu te chamei, eu te atraí, eu te levantei, aleluia. Oh, a palavra do Senhor diz que Deus pega lá no monturo e Deus levanta e faz se assentar entre os príncipes. Sabe por quê? Porque Deus muda pensamento, aleluia. Você nasceu para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, para viver o reino de Deus, aleluia. Deus transforma pensamentos, Deus transforma as atitudes, queridos. O problema é que de vez em quando, queridos, dentro de nós, algumas coisas vão se perdendo. O tempo vai passando, parece que vai ficando monótono, né? Não é? Parece. Quem tem mais de 15 anos de casado? Mais de 15. Mais de 15, levanta, se glorifica e fala assim: ó, mais de 15 anos de casado, levanta a mão assim, ó. Aí, ó. Olha lá. Depois dos 15 anos, irmãos, se você começar a se reinventar. Entendeu? Quantos anos tem de ano de casado, você anda, irmão? 14. Está chegando lá. Entendeu? Depois de 15 anos, você precisa começar a se reinventar. Quantos anos, irmão, seu? 18. Depois se reinventar aí. Coloca aí. Por quê, querido? Rodrigo Valério. Quantos? Os par de reinvenção aí. Por quê, queridos? Porque algumas coisas. E a irmã Irene? Quantos anos de casado, irmã Irene?
está vivendo um milagre. Nós temos que se reinventar, queridos. Por quê? Porque senão nós vamos achando que vai cair, não é, pastor? Vocês vão vida monótona. Parece que agora tudo está no sabor mais ou menos. Quando casou, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Agora a Karen com o William tem sabor de mel, casou, sabor de mel. Depois de 15 anos, parece que irmão Jair, que é meu marido, quantos anos? 44. Quanto? 44. Senhor da glória, só Jesus. Por quê, queridos? Porque algumas coisas vão perdendo dentro de nós. A intensidade não é a mesma. Se levantar e falar, hoje eu vou para a igreja, parece que não tem mais a mesma motivação. Se levantar e falar, se eu vou para o culto, eu vou para a igreja, parece que não tem motivação mais. Parece que é tudo a mesma coisa, mas eu quero te dizer algo, queridos. Jesus conta aqui, Lucas capítulo 15, Jesus ele conta uma parábola, 3 parábolas sobre perca, queridos. 3 parábolas que denotam a perda, que apontam para a perda. E uma delas ela fala da dracma perdida. Havia um comprometimento de uma mulher com um homem. Essa mulher estava comprometida. Essa parábola fala de comprometimento de uma mulher que iria se casar. Ela tinha recebido dote. O dote era as dracmas. E aquilo apontava para o compromisso, para o comprometimento que ela teria com o noivo, porque o noivo iria preparar a casa, o noivo ia preparar o lugar, ia preparar tudo para o casamento. Esse era o papel do noivo. Agora havia um contrato, queridos, né? Com a família, havia um contrato com a noiva, havia o pagamento do dote, então já havia um contrato verbal. Então na segunda etapa, agora essa era a primeira etapa do casamento. Na segunda etapa do casamento judaico, o que acontecia? Agora o noivo ia preparar, e aquela mulher, ela já estava comprometido com o noivo. Isso não te lembra alguma coisa? Você não está comprometido, não? Você não está comprometido com Jesus? Fala para o seu irmão, você é comprometido com Jesus. O dote já foi pago para você. Você sabia que o dote pela sua vida foi pago? Foi pago a preço de sangue. Jesus derramou, pagou. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. O preço foi pago. O dote foi pago. Agora você tem um compromisso com o Senhor. Você é comprometido com Ele. Ele foi, Jesus, ele disse lá em João 14: eu irei, vos prepararei um lugar. Na casa de meu Pai é muita morada, e quando eu preparar, eu voltarei. Aleluia! Então aquela mulher estava comprometida, mas ela perde o que? Uma dracma. Ela perde algo, ela começa a perder a dracma, que era uma, ela recebeu 10 e ela perdeu uma. São coisas pequenas e ela perde o que? Dentro de casa. É por dentro. A transformação é por dentro, mas a perda também é por dentro. Nós começamos a perder por dentro, perder a vontade, começamos a perder o entusiasmo, começamos a perder a expectativa.
queridos, a paixão. Começamos a perder o foco. E é interessante que quando aquela mulher se dispõe, ela poderia, aquela mulher muito bem, falava, eu tenho 10, uma só, ficava ali, naquilo que ia na cabeça dela, ficava ali, vou dar uma ajeitada, não dá para ver, está tudo certo, não, mas ela se dispõe a começar uma mudança dentro da casa. Para vivermos o reino de Deus, nós também precisamos se dispor a começar mudanças na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que então a primeira coisa que ela faz, queridos, é acender a luz. E muitas vezes está faltando luz dentro de nós. Precisamos começar a acender algumas coisas de novo dentro de nós. Precisamos começar a acender algumas chamas dentro de nós. E esse acender, ele vai partir de uma vida diária com Deus. Estamos correndo atrás de tantas coisas. Nós vivemos dias que corremos atrás de resultados, corremos atrás de números, corremos atrás de bens, corremos atrás de conquistas. Não que você não deva trabalhar, você precisa, você tem que trabalhar. Mas eu quero dizer que a prioridade já não é mais Deus. Nós não conseguimos, nós não estamos descansando mais em Deus. E esse descansar não é uma estagnação dentro da sua casa. Não é isso que eu estou falando para você. Esse correr é minha mente, que ela está se ocupando demais com tantas coisas. Isso vai acabando a presença de Deus dentro de nós. Por quê? Porque nós vamos se sobrecarregando. As pessoas estão sobrecarregadas. Estão preocupadas com a casa, estão preocupadas com o trabalho, preocupadas com o número, preocupadas com o filho, preocupadas com o casamento, preocupadas com tudo ao seu redor, mas não estão parando mais para buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, aleluia. Sempre que nós buscamos a Deus, em Deus, há uma resposta de Deus para a sua vida. Ou deixa Deus trabalhar por você, deixa Deus trabalhar pela sua casa. Isaías, ele profetiza para a nação: nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por todo aquele que nele espera, aleluia. E quem você tem esperado? Um homem, ele multiplicou todos os seus bens, e é gostoso multiplicar, não é? É gostoso multiplicar. E aí ele termina tudo. Jesus conta essa parábola. Fala: agora eu posso descansar. Agora eu posso descansar. Jesus fala assim: louco, hoje perderão a sua alma. E o que tens? Para onde vai? Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós poderíamos falar aqui, queridos, de duas almas, na figura de duas almas. Primeira alma no sentido de salvação, e também na alma no sentido da sua identidade, dos seus sentimentos. Quantas pessoas, por granjear, por querer, estão nesse momento, queridos, estressados. Nesse momento, colesterol alto, o estresse produz o quê? Primeiro, triglicéridos altos, colesterol alto, muitos estão infartando, muitos estão perdendo vitamina, perdendo cabelo, muitos estão perdendo tantas coisas, perdendo a saúde para poder correr atrás. Muitos estão perdendo a paz, perdendo o sono, porque estão querendo granjear. Depois eles estão perdendo a sua família. Fala para mim, as mulheres, quem que suporta um homem estressado? Fala para mim. O Renan deu engrossado na voz aqui, né, Kevin? Olha, deu até medo agora. Quem que suporta? Fala para mim, Lona, quem que suporta um homem estressado? Fala para mim, Célia, quem suporta um homem estressado? Não é?
Quem que suporta? Não suporta, irmão. A mulher, quando quer tirar paz, meu irmão, você fala assim, calma, depois nós conversamos sobre isso. Não, mas já quer falar. Calma, depois nós vamos falar sobre, mas já quer falar. Olha para sua esposa e fala para ela, calma, meu amor. Calma, fala para ela, calma. 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 O camarada dá uma colherada, irmã Marta, na garfada, na comida, a mulher quer falar, não, calma, depois nós falar sobre isso. Deixa eu experimentar o sabor do arroz aqui no feijão. Calma. Você acaba de acordar, irmão. Senta na mesa do café, já vê um pacote assim de água, força, internet. Fala para sua esposa seu lado, calma, meu amor. Vai dar tudo certo. Calma. Vai dar tudo certo. Muitos estão perdendo a paz. Muitos estão perdendo a paz. Vai perder o casamento. Vai viver em guerra. Aí um homem nervoso, semblante. Aí vai liberando aquelas toxinas ruins nas suas correntes sanguíneas. Aí é dor de cabeça. Aí é mau humor. Aí não tem vontade de fazer nada. Aí a mulher vem e fala assim, nossa, você está... Ela veio a palavra positiva que vai te levantar da cama. Você está acabado, e só pode rabiola. Aí tem umas que me falam assim, cadê meu marido? Né? Aí você vira e responde, vai crer, sabe que eu não sei? Por quê? Porque você está correndo demais. Irmão João, você ficou quietinho, mas você também tem 20 anos de casado, né? Você casou no mesmo dia que eu, no mesmo dia, no mesmo ano. Por que, queridos? Porque você está correndo, agindo de forma errada. Porque está apagando dentro de você algumas coisas. Aquela mulher acendeu uma luz. Sabe? A luz amarela, ela precisa acender dentro de nós. Como que está a minha intensidade com Deus? A mesma intensidade que você tem com Deus. Porque se você não tiver, então está faltando luz. Quem fica em casa aqui quando chove não vai trabalhar? Quem fica em casa aqui? Levanta a mão. O João quer pedreiro, irmão João. Tem jeito. Tem jeito. Mas se estiver rebocando para cá, tá bom. Nós vamos fazer contrapiso. Roberto, você também trabalha em carro, né, irmão? De onde vai? Aí. Está metendo louco no varão já. E quando está frio, quem que não vai trabalhar quando está frio? Nossa, hoje está um gelo, irmão. E quando andava de bicicleta, irmãos, trabalhava no Luzido, aqui em cima, trabalhava lá na Mopel, e descia 6h15 ali no ponte, irmão, e no postinho lá embaixo, irmão, um gelo de bicicleta, irmão, mas ia trabalhar. E quando é com Deus? Vê se não está pagando alguma coisa. Eu entendo, irmãos, pelo amor de Deus, né? Tem criança, você não vai tirar a criança no vento, no frio. Sou um pastor muito compreensivo. Amém? Amém? Amém. Quem me conhece. Mas fala a verdade, quando está frio, você não faz corpo mole para vir na igreja? Está lá, não, tá? Comeu uma sopinha e vou debaixo da coberta. Não é? E quando está chovendo? Tem que combinar com Jesus para não vir nem no frio nem na chuva. Amém?
Senhor, e quando dá calor? Nossa, ainda bem que tem o ar-condicionado. Você está entendendo, irmãos, que muitas vezes vai apagando algumas coisas de nós. Quando a mulher acendeu a luz, ela descobriu algumas coisas. Primeira coisa que ela descobriu, que tinha o quê? Sujeira. Ela precisou varrer. Será que nessa manhã nós não precisamos tirar algumas coisas que está sufocando a presença de Deus dentro de nós? Nós cantamos aqui, é gostoso. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Nós cantamos. Mas será que no meu dia a dia, quanto tempo de rede social e quanto tempo você tira para ouvir um louvor, uma pregação, para ler uma palavra? Para se alimentar daquilo que vai fazer a diferença. E se eu começar o meu dia, o reino de Deus está dentro de mim. Se eu começar o meu dia na presença de Deus, eu fico 2 horas, queridos, 2 horas vendo rede social, vendo TikTok, vendo sei lá o que, vendo tanta baboseira, mas não consigo tirar 10 minutos para orar, 10 minutos para ler a Bíblia, meu irmão. Quem está fazendo a leitura é 15 minutos a leitura. 15 minutos, irmão. Se você não consegue doar 15 minutos para se alimentar, irmãos. E muitas vezes nós vamos para um restaurante comer self-service. Se eu estou pagando, eu vou comer 1 hora sentado lá, se alimentando. E com Deus eu não consigo. Será que não está na hora de eu varrer algumas coisas da minha vida? Se eu quero encontrar algo mais, se eu quero me reencontrar nessa manhã, eu preciso tirar algumas coisas da minha vida. Será que eu não tenho que varrer algumas amizades que não me acrescentam nada? Será que eu não tenho que dosar a minha... Irmãos, se realmente hoje é comprovado, o celular é um vício. Ele libera, irmãos, a mesma dopamina que a droga na sua mente. Essa é a realidade, queridos. Está comprovado cientificamente. Será que eu não tenho que varrer algumas coisas da minha vida nessa manhã, para que eu possa viver o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é situações. Segundo, queridos, o reino de Deus ele produz, queridos, transformação. Terceiro, o reino de Deus ele precisa ser visível através de nós. E para encerrarmos, o reino de Deus ele é manifesto na minha vida quando eu dou prioridade a Ele. Amém? Amém. As coisas vão bem quando eu dou o que? Prioridade. Quem é vendedor, irmãos? Quem é vendedor? Pastor Silvio é vendedor. Renan é vendedor, que veio aqui viajar. Rafa, a Luana. Quem mais é vendedor? Eu esqueço. Ajuda aí. Ajuda eu, filho de Deus. O Adriano, ajuda aí, o filho de Deus. A irmã Ângela lá, a irmã Maria. Se me deu o nome abençoado na cabeça, é o Senhor. Ajuda eu aí, o Fernando. Lá, só eu minha cara não riscava, vai. Vontade eu tenho, mas não posso falar, amém? A irmã Zeneide. A Tati também é manicure, né, Tati? Eu, hein? A irmã também tem que trabalhar com ela, os dois vão trabalhar com ela. O Rodrigo é vendedor. Vendedor, ele não pode perder o foco. Você quer perder venda? Não foca. Vendedor que não tem foco passa fome. Essa é a realidade, irmão. Vendedor que não, quem
quem quiser comprar, compra, e quem não quer. Não, irmãos. Vendedor tem que ter foco. Você quer ser bem sucedido? Tenha foco. Você quer que seu relacionamento vai bem? Foca nele. Eu até brincava na empresa. Foco no foco, foco na foca. Não perca foco. Foque no seu casamento. O que está precisando do seu casamento? Está tudo certo, está nada, irmão. Sua esposa está lá querendo sua atenção. Está nada, sua esposa está querendo passear. Está nada, sua esposa está querendo namorar. Está nada, o seu esposo, ele está querendo a sua atenção. Homem é carente, irmão. Homem é carente, está vendo o Yuri com aquela barba lá? É carente, carentão. Mas homem é carente. Olha lá, você, olha lá. Pensa no homem carente, você, olha. Mano, pensa no homem carente. E às vezes só quer atenção. Uma vovó muito carente. Vó é desapegado? Pensa no homem carente aí. Eu só quero sua atenção. Você está entendendo, irmãos? Ontem eu estava carente, irmãos. Falei, Sierra, fala a verdade. Você casou com um homão, casou só para ver o cara falar. Só para ver o cara falar para mim. É isso, irmãos. Sabe, nós vamos perdendo algumas coisas no casamento. Por isso que eu falo, casamento não pode ficar monótono, irmãos. Não pode, irmãos. Não pode. Comece a dar foco no seu casamento. Peraí, sabe o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Sabe? O marido trabalha a semana inteira, irmão. Aí chega no domingo, eu pego a camisa do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Ibis. Quem que aguenta, irmãos? Quem que aguenta? Camarada cabeludo, barbudo, com a camisa do Corinthians é amarela já. Essa é de estimação. Dorme com a camisa, acorda com a camisa, passa o dia com a camisa. Pô, dá um foco no seu casamento. Elogia a sua esposa, pô. Fala pra ela. Fala pra ela. A cega se troca para nós, amor. Você ficou linda de saúde. Fala pra ela. Nossa, ficou bonito, amor. Você fala isso para sua esposa. Você motiva ela. Todas as vezes que ela põe uma roupa, olha para ela e fala: nossa, amor, essa roupa ficou boa para você. Você ficou bonita. Você está entendendo, irmãos? Comece a focar no seu casamento. Fala do seu marido mesmo. Fala para ele: ei, que homem que você é, hein? Eu casei com macho, hein? Pensa no homem. Não levantar na moral do camarada, irmão. Irmã, não levantar na moral do camarada, na autoestima dele. Você está entendendo? Foca. Casamento não é só sua esposa ficar lavando, cozinhando e passando para você. Casamento não é seu marido só ficar pagando conta para você. É mais que isso, irmãos. É você usufruir do seu casamento. É usufruir daquilo que Deus te deu. Seu relacionamento com seus filhos, como é que está com seus filhos? Pegue seu filho, vai brincar com ele. Nós estamos pintando a casa do Michel Negro lá. O Davi está com 13 anos agora, 13 anos. Mas eu joguei bola com ele lá por 4 anos, 3 anos. Aí eu olhei para ele e falei: nossa, quanto eu já joguei bola com você aqui? Depois de 10 anos. Está entendendo? Cristo é com seu filho.
Que história que seu filho vai ter para contar quando ele crescer? Olha, eu fiz isso com meu pai, eu pesquei com meu pai. Meu pai não dava nem moral para mim. Meu pai não saía comigo, meu pai não brincava comigo. Eu não me lembro do meu pai abraçando. O que você vai produzir na vida do seu filho? Produza história na vida dele. Eu lembro da Davi, quando eu deixava ele meio de lado, ele começava a fazer arte. Já sabia, ele queria ter atenção. Até hoje ele é assim. Até hoje. Comece a focar em Deus. Dá um foco para a sua vida espiritual. Comece a sair um pouquinho. Comece a sentar na mesa com a sua família. Para de comer no sofá com o prato na mão. Vai tomar café junto, senta. Levanta 10, 15 minutos mais cedo, vai tomar café junto. Vai fazer atividades juntos. E com Deus, queridos. Comece a programar a sua vida. Eu vou acordar 15 minutos mais cedo. Vou ter meu devocional com Deus. Vou ler a Bíblia. Nós estamos na leitura. Quantas coisas Deus está falando, irmãos? Cada dia que você vai lá, Deus está falando uma coisa. Eu vou lá e anoto. Que coisa linda. Rapaz, olha o que Deus fez com esse povo. Esse povo só pisava na bola. Como que Deus amava esse povo? Você pega Deuteronômio. Deus está repetindo tudo. Deus estabelece a lei. Deus estabelece a lei em Êxodo. Números, Deus organiza a nação. Deuteronômio, Deus está repetindo tudo de novo. Vai ser assim. Deus já falou uma vez. Agora você vai fazer assim. Quando chegar lá, vai ser assim. Quanta coisa eu estou aprendendo. Olha que eu leio a Bíblia. Estou aprendendo tudo de novo. Como que funciona? O cara casou e não quer saber mais da mulher. Como que funciona? Espera aí. O negócio não é bagunçado. Vamos crescer, irmãos. Essa manhã é uma manhã de entender como está por dentro. Como está a minha motivação? O que é a minha prioridade? O que você está priorizando? E começar uma nova manhã com Cristo. Nossa Senhora, daqui para frente eu quero viver algo novo. Meio se coloca de pé. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar pelo Senhor. Que nessa manhã haja um conserto dentro do seu coração. Faça uma avaliação pessoal nessa manhã. De como você está vivendo. De quais são as prioridades. De como está o seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. O reino de Deus não é físico, nós vimos nessa manhã, não é ali, não é lá, Senhor. O reino de Deus, ó Deus, ele está dentro de nós. Ó Deus, e o reino de Deus, ele é estabelecido, ó Pai. Ele é estabelecido por algumas coisas, Senhor. Por algumas mudanças. O reino de Deus, ele produz, ele promove, Deus, mudança dentro de nós. Sua palavra diz que o velho homem já morreu, Senhor. Agora a nossa vida ela está oculta no Senhor, ó Pai. Senhor, o reino de Deus, ó Pai, ele traz transformação dentro de nós, ó Pai. Senhor, o reino de Deus, ó Pai, ele precisa ser priorizado, Deus. Para que nós possamos viver o reino, tem que ter prioridade, Deus. Meu Deus, que nós possamos ter uma vida equilibrada. Uma vida que haja equilíbrio, ó Deus, entre Deus e a nossa vida com o Senhor, ó Pai. Nós precisamos, nos ajuda, Senhor. Que nós possamos ter mais do Senhor, menos das nossas vontades, menos do nosso querer, ó Pai. Menos, ó Deus, daquilo, ó Senhor, que eu julgo, ó Pai, que é o meu direito, mas acima de tudo, meu Deus, é o seu reino. Para viver o seu reino, eu preciso me render ao Senhor. Que nessa manhã, meu Deus, eu esteja rendido, que haja homens e mulheres rendidos ao reino do Senhor, ó Pai. E nessa manhã, Senhor, eu possa viver a sua vontade, viver o teu querer, ó Pai. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, a organizar a nossa vida, a priorizar, ó Deus, as coisas do Senhor, ó Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que nós possamos viver esse novo tempo, Deus. Consultar sempre o nosso coração. Se estiver apagando, coloca mais luz. Busca mais a Deus. Busca mais do Senhor. Amém? Quero orar pela sua família, pela sua casa. Que você possa abraçar seu esposo, sua esposa, seu filho. Que ninguém nessa manhã possa ficar sozinho, mas que todos estejam nessa manhã orando, abençoando a família. Amém? Queremos orar e abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tua palavra, Deus, ela é clara, Senhor, em dizer que no Senhor serão benditas todas as famílias da terra. E assim eu creio, ó Deus, que é o Senhor, ó Deus, quem abençoa. Que é o Senhor, ó Deus, quem dá sustentação, estabilidade a uma família, Deus. É o Senhor que completa a família, porque a tua palavra diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, ó Deus. Por isso, dessa manhã eu oro para que o Senhor abençoe, ó Deus, as famílias aqui representadas, os casais, ó Deus, que haja unidade entre os casais, ó Deus. Que o Senhor abençoe os casamentos, os filhos, ó Deus, que haja bênção do Senhor sobre os filhos, guarda os nossos filhos, ó Pai, de todo mal, de toda investida maligna, de toda investida do inferno, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, o Deus de toda glória, possa, Deus, visitar as nossas famílias, dando a elas uma semana abençoada, de vitória e de prosperidade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada. Pega a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e para sempre. Todos digam amém. Vai te paz.